Olá, bem-vindos ao canal Corrigindo a Redação. Para você que não me conhece, eu sou o Roberto Prado, sou professor de língua portuguesa e decidi criar esse canal para ajudar você aí que está se preparando para o Enem, para concursos públicos ou simplesmente gostaria de aprender a fazer uma boa redação. A ideia é aprender da maneira mais prática possível, ou seja, assistindo à correção de outras redações. O tema de hoje é publicidade e autodeterminação. Esse assunto caiu no vestibular da Universidade de Brasília. Não se preocupe, eu vou deixar na descrição do vídeo a prova com um texto motivador. Mas basicamente, o aluno teria que falar sobre a capacidade que a publicidade tem de retirar o poder de autodeterminação do indivíduo, ou seja, de retirar o poder que cada um de nós temos de fazer escolhas. Você já parou para pensar nisso? Quando você compra um produto em uma loja, você compra porque você é livre, porque você decidiu comprar, ou porque você foi convencido, ou muitas vezes manipulado pela mídia. Era mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio que o aluno deveria desenvolver o tema. Vamos ao parágrafo escrito pelo aluno. Segundo o conceito do filósofo Kant, vê-se que um ser deve ser livre e capaz para determinar suas próprias ações. Pessoal, a primeira dica é: procurem ir direto ao ponto, ou seja, evitem palavras e expressões que nada acrescentam ao sentido do texto. Como podemos observar, a expressão vê-se que pode ser retirada e a frase vai continuar com o mesmo sentido. Olha só, segundo o filósofo Kant, um ser deve ser livre e capaz para determinar suas próprias ações. Viu como o texto ficou mais conciso? Ih, professor, agora você falou uma palavra difícil. Conciso? Galera, para quem não se lembra, ser conciso é conseguir dizer muitas coisas com poucas palavras. Por exemplo, se eu digo chove em toda a cidade, eu estou sendo conciso. Agora, se eu digo chove na praça, na igreja, na delegacia e no parque da cidade, eu estou sendo prolixo, que é o contrário de conciso. Entenderam? Eu usei um monte de palavras para dizer uma coisa simples, que é chove na cidade. Inclusive, cá entre nós, eu detesto conversar com gente prolixa. Gente prolixa é muito chata. Eu prefiro conversar com pessoas concisas. Vamos em frente. O aluno colocou uma vírgula depois de Kant e merece nossos aplausos. Aplaude aí se ninguém estiver olhando, senão o pessoal vai achar que você é louco. Isso porque a oração, segundo o conceito do filósofo Kant, é classificada como uma oração subordinada adverbial conformativa. Pessoal, olha só, já imaginou o examinador lendo a sua redação e pensando: caramba, esse aluno é muito bom. Ele ou ela acabou de mostrar para mim que conhece o assunto estudo das orações e conhece o assunto pontuação. Se continuar assim, eu vou ser obrigado a dar nota 10. E aí, você gostaria de começar suas redações com o pé direito com o nosso aluno? É muito simples. Basta lembrar: comecei a minha redação com a palavra segundo ou com a palavra conforme, eu tenho que colocar uma vírgula. Por exemplo, segundo a Constituição Federal, vírgula, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, vírgula. Ou seja, a gente também poderia escrever: conforme o conceito do filósofo Kant, vírgula, um ser deve ser livre e capaz para determinar suas próprias ações. Deixa eu aproveitar para dar mais uma dica. Ao invés de conceito, o aluno poderia ter escrito: segundo ensina o filósofo Kant, ou segundo leciona o filósofo Kant, vírgula, um ser deve ser livre e capaz para determinar suas próprias ações. Galera, entre o verbo ensinar e o verbo lecionar, escolham sempre a segunda opção. Sabem por quê? É muito importante que o aluno demonstre domínio da norma culta, também conhecida como norma padrão. Quando você coloca no seu texto uma palavra que todo mundo usa no dia a dia, como ensina, por exemplo, o professor ensina bem, os pais devem ensinar os filhos a respeitar as mulheres. Você não está demonstrando que é uma pessoa que lê muito, que tem bagagem, que possui um extenso vocabulário. Porém, quando você utiliza a palavra leciona, você demonstra tudo isso para o examinador. Vamos em frente. A próxima frase é: em um mundo cada vez mais consumista, fica também mais difícil não ceder às tentações dos marketings publicitários. Galera, observem que a palavra também
não está fazendo sentido com a frase anterior. Se na frase anterior o aluno tivesse escrito, por exemplo, que o homem tem dificuldade de determinar suas próprias ações, aí sim ele poderia escrever em seguida: em um mundo cada vez mais consumista, fica também mais difícil não ceder às tentações. Eu sei que você já entendeu, mas para não ficar nenhuma dúvida, observe esse exemplo. A partir de hoje, fica proibido o uso de aparelhos celulares dentro de sala de aula. Fica também proibido mascar chicletes durante a aula. Ou seja, eu só posso utilizar a palavra também quando eu repito algo que eu disse anteriormente. Vamos em frente. O aluno se esqueceu de colocar a crase em às tentações. Lembram da regrinha? Quem cede, cede a alguma coisa. Por exemplo, a jovem cedeu aos encantos do belo rapaz. A expressão marketings publicitários não ficou legal por algumas razões. A primeira, a palavra marketing no singular dá uma ideia do marketing como um todo. Por exemplo, quando eu digo é difícil ceder às tentações da propaganda, eu estou me referindo à propaganda como um todo e não a uma propaganda específica ou a várias propagandas. Segundo ponto, marketing publicitário é uma expressão redundante. Redundante é falar a mesma coisa duas vezes, por exemplo, subir para cima, entrar para dentro, chover molhado. Essas redundâncias são fáceis de identificar, mas tem algumas que são mais sutis. E marketing publicitário é um exemplo de redundância sutil. Isso porque marketing é um assunto estudado pela publicidade, por isso todo marketing é publicitário. Então, nós temos algumas opções. Nós podemos tirar o publicitário e deixar só a palavra marketing. Ficaria assim: fica cada vez mais difícil não ceder às tentações do marketing. Ou poderíamos escrever: fica cada vez mais difícil não ceder às tentações da publicidade. Seguindo adiante. Tendo em vista a quantidade de anúncios expostos e as supostas facilidades em se adquirir algo, em primeiro lugar, vamos aplaudir o aluno por ter colocado uma vírgula antes de tendo em vista. Sempre que você desejar justificar uma afirmação que você tenha feito, você pode fazer isso utilizando a conjunção tendo em vista. Por exemplo, o governo precisa tomar medidas de combate à corrupção, tendo em vista o crescente número de casos noticiados pela mídia. Galera, vale lembrar que no texto dissertativo, que é o mais cobrado no Enem e nos concursos públicos, o autor, no caso você, precisa convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Portanto, as conjunções tendo em vista e haja vista são muito úteis para isso. Essas conjunções, inclusive, são equivalentes. Você pode dizer: o governo precisa tomar medidas de combate à corrupção, tendo em vista o crescente número de casos noticiados pela mídia, ou o governo precisa tomar medidas de combate à corrupção, haja vista o crescente número de casos noticiados pela mídia. Então aqui vai mais uma dica. Para evitar a repetição desnecessária de palavras, procure observar. Se você já tiver utilizado a conjunção tendo em vista na introdução, por exemplo, e percebeu que está usando novamente em outro parágrafo, substitua pela conjunção haja vista. Ufa! Quanta coisa a gente pode comentar em um simples parágrafo de introdução, não é verdade? Espero que você ainda esteja aqui comigo. Se você ficar cansado, pausa este vídeo, descansa. Aproveita para compartilhar nas redes sociais rapidinho, sem perder o foco nos estudos. Só não deixa de assistir até o final. Bom, por fim, precisamos substituir a palavra algo, porque ela tem um sentido vago. Pessoal, entendam que o examinador é uma pessoa curiosa. Se você escrever algo, ele não vai nem dormir direito pensando: o que será que esse jovem quis dizer quando escreveu a palavra algo? Algo pode ser tanta coisa, uma bicicleta, talvez um cavalo. Então, para não deixar o examinador com insônia, procurem sempre substituir palavras vagas por palavras mais específicas. Por exemplo, bens de consumo. Você pode pensar: Pô, mas bens de consumo ainda tem um sentido vago, professor, porque bens de consumo pode ser um fogão, pode ser uma geladeira, uma jaqueta, etc. e eu concordo com você. Porém, a expressão bens de consumo é bastante utilizada no universo do marketing, pois é por meio do marketing e da propaganda que os bens de consumo são vendidos. Pronto, ficaria assim. Tendo em vista a quantidade de anúncios publicitários expostos e as supostas facilidades em se adquirir
bens de consumo. Peraí. Antes de terminar, eu gostaria de dar uma última dica valiosa. A conjunção e pode ser substituída pela locução conjuntiva bem como. Em 90% dos casos, o seu texto fica mais elegante. Tá, professor, mas quando é que eu não posso usar? Me explica, pelo amor de Deus. Vamos lá. Você não pode utilizar antes de palavras que representem seres vivos ou alimentos. Por exemplo, comprei banana, maçã, bem como alface. O ideal é escrever comprei banana, maçã e alface. Assim você evita esse tipo de ambiguidade. Tá? E o que é ambiguidade? Lembram? Ambiguidade é quando uma palavra possui mais de um sentido. Nessa frase, o leitor poderia confundir a palavra como com o verbo comer conjugado na primeira pessoa do singular. Eu como. Perceberam? Bem como alface. Não parece com eu como alface? Então, a última alteração é tendo em vista a quantidade de anúncios expostos, bem como as supostas facilidades em se adquirir bens de consumo. E aí, gostaram das propostas de alteração? Se você tem uma ideia que poderia deixar essa introdução ainda melhor, escreve aqui nos comentários. E se você acha que este vídeo merece ser compartilhado, compartilha com aquele seu amigo que está estudando para o Enem, para concurso público, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.